Quem foram as 35 pessoas que escreveram a Bíblia? De acordo com algumas tradições religiosas, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quem realmente escreveu isso? A resposta: várias pessoas. A Bíblia é uma compilação de vários livros escritos de muitos autores. E de quantos estamos falando? Bem, é aqui que fica complicado. Existem cerca de 40 autores, mas só sabemos os nomes de 35 deles. Não só isso, mas alguns escritores podem ter tido suas obras concluídas póstumamente por seus discípulos. E para tornar as coisas ainda mais confusas, existem algumas partes da Bíblia cuja autoria ainda está em debate. Com isso em mente, compilamos uma lista dos 35 autores conhecidos que contribuíram para a Bíblia. Primeiro, Moisés. O homem que tirou os israelitas da escravidão no Egito escreveu cerca de 20% da Bíblia. Suas obras incluem os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e também o Salmo 90. Segundo, Esdras. Da mesma forma que Moisés, Esdras conduziu os israelitas do exílio de volta à Terra Prometida. Ele é o autor de 1 e 2 Crônicas, bem como o livro de Esdras, na Bíblia hebraica. Terceiro, Neemias. O governador da Judéia persa, que ajudou a reconstruir Jerusalém durante o período do Segundo Templo, escreveu o livro de Neemias na primeira pessoa. Quarto, Davi. O pastor que matou Golias e mais tarde se tornou rei de Israel é um importante personagem bíblico. Davi escreveu cerca de metade do livro dos Salmos. Quinto, Salomão. De acordo com 1 Reis 4:32, o rei Salomão falou 3.000 provérbios e escreveu 1.005 cânticos. Salomão tem o crédito como principal autor do livro de Provérbios, e também escreveu as obras de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Assim como seu pai, o rei Davi, ele também escreveu alguns salmos, os números 72 e 127, para ser mais preciso. Sexto, Asaf. Asaf, um cantor da tribo de Levi, e sua família foram designados por Davi como a família de adoração do templo. Asaf é o autor dos Salmos 50, e 73 a 83. Sétimo, filhos de Corá. Corá desafiou Moisés quando ele liderou os israelitas pelo deserto e morreu como punição de Deus. Seus filhos, entretanto, sobreviveram e escreveram 11 salmos, Salmos 42, 44 ou 49, 84, 85 e 87 a 88. Oitavo, Emã. Emã, o Ezraíta, era um homem sábio que, junto com os filhos de Corá, escreveu o Salmo 88. Nono, Itam, Touetam. Itam, Touetam também era um homem sábio. Ele também deixou a sua marca na Bíblia, como autor do Salmo 89. Décimo, Agur. Agur é um personagem bíblico bastante obscuro. Não se sabe muito sobre ele, mas seus escritos podem ser encontrados em Provérbios 30. 11º, Lemuel. A Bíblia não diz muito sobre Lemuel, a não ser que ele era rei. Provérbios 31 inclui conselhos da mãe de Lemuel, que tem uma perspectiva bastante única na Bíblia. 12º, Isaías. Isaías é um dos principais profetas da Bíblia. Ele escreveu o livro de Isaías, embora seus discípulos possam ter escrito parte dele. 13º, Jeremias. O famoso profeta escreveu o livro de Jeremias e o livro das Lamentações, onde lamenta a queda de Jerusalém. 14º, Ezequiel. A vida do profeta Ezequiel como judeu durante o cativeiro babilônico não foi fácil, mas ele se tornou conhecido por suas profecias e conseguiu ser o autor do livro de Ezequiel. 15º, Daniel. Daniel foi um homem sábio e uma importante figura bíblica que profetizou sobre o futuro dos reinos do mundo, o Messias e o plano de Deus. Ele é o autor do livro de Daniel. 16º, Oséias. Oséias foi um profeta que se casou com uma prostituta sob as instruções de Deus. O relacionamento com a mulher refletia o de Israel, pois adoravam outros deuses. Ele é o autor do livro de Oséias. 17º, Joel. Tudo o que sabemos sobre Joel é que ele é profeta e filho de Petuel.
Ele escreveu o profético livro de Joel. 18º, Amós. O pastor do reino do sul de Judá foi instruído por Deus a profetizar contra o rei de Israel. Você pode encontrar o livro de Amós no Antigo Testamento. 19º, Obadias. Obadias é conhecido por sua profecia contra Edom, mas isso é tudo que sabemos sobre ele. As palavras deste profeta bíblico podem ser encontradas no livro de Obadias. 20º, Jonas. O profeta Jonas é conhecido por ter passado 3 dias na barriga de uma grande criatura marinha. Ele é o personagem principal e autor do livro de Jonas. 21º, Miqueias. O profeta do reino do sul de Judá escreveu o livro de Miqueias. Miqueias 5:2 é interpretado por alguns como uma profecia de que Jerusalém seria o local de nascimento de Jesus. 22º, Naum. O profeta Naum usa o termo Elcoshita para se identificar, mas não sabemos realmente o que significa. Provavelmente é um lugar, mas tal lugar também é desconhecido. Ele é o autor do livro de Naum. 23º, Abacuque. Como outros profetas menores, pouco se sabe sobre Abacuque. Seus escritos podem ser encontrados no livro de Abacuque, que se acredita remontar ao final do século VII a.C. 24º, Sofonias. Profeta Sofonias foi o autor de um dos livros proféticos mais curtos do Antigo Testamento, e o livro de Sofonias. 25º, Ageu. As profecias de Ageu podem ser encontradas no livro de Ageu. A mensagem gira em torno da reconstrução do segundo templo de Jerusalém. 26º, Zacarias. O profeta Zacarias também exorta seu povo a concluir o templo, no livro de Zacarias. 27º, Malaquias. O último dos profetas incluídos no Antigo Testamento escreveu o livro de Malaquias. 28º, Mateus. Este apóstolo de Jesus foi o autor de um dos 3 evangelhos sinópticos. Mateus, também chamado de Levi em outros evangelhos, escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. 29º, Marcos. O apóstolo João Marcos, mais conhecido simplesmente como Marcos, é mencionado pela primeira vez no livro de Atos. De acordo com a maioria das tradições da Igreja, a autoria do Evangelho de Marcos é atribuída a João Marcos, que foi companheiro do apóstolo Pedro, mas alguns estudiosos rejeitam isso. 30º, Lucas. Lucas, o evangelista, companheiro do apóstolo Paulo, é acreditado por algumas tradições como o autor de grande parte do Novo Testamento. Esta teoria foi contestada por alguns estudiosos, mas o Evangelho de Lucas continua sendo um dos mais relevantes da Bíblia, independentemente de qual Lucas realmente o escreveu. 31º, João. Apóstolo fiel, João seguiu Jesus e contribuiu para o cristianismo escrevendo o Evangelho de João e o livro do Apocalipse. 32º, Paulo. O apóstolo Paulo escreveu inúmeras cartas aos cristãos e igrejas espalhadas pelo mundo. As epístolas de Paulo, ou epístolas paulinas, constituem uma parte importante da Bíblia. Ele escreveu ainda aos Gálatas, Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo também escreveu 3 epístolas pastorais, que podem ser encontradas em 1º e 2º Timóteo e Tito. 33º, Tiago. Tiago, apóstolo de Jesus, também deu sua contribuição ao Novo Testamento, escrevendo o livro de Tiago, ou Epístola de Tiago. Esta é essencialmente uma carta aos cristãos judeus espalhados fora de Israel. 34º, Pedro. Pedro foi o líder dos 12 apóstolos e uma das figuras mais importantes da Igreja Católica. Seus escritos podem ser encontrados em 1º e 2º Pedro. 35º, Judas. Judas era o irmão mais novo de Tiago e discípulo de Jesus. Ele se tornou um crente após a ressurreição de Jesus, e escreveu a Epístola de Judas.